Então, hoje, nós vamos finalizar, né, esse arquivo de slides. Se o conteúdo terminar, né, mais rapidamente, a gente inicia o próximo. Se não, a gente inicia o próximo na próxima aula. E eu quero reservar também um tempinho para a gente falar sobre a nossa avaliação. Eu explicar para vocês o que é, o que não é, tá bom? Que essa avaliação vai ser postada hoje à noite. Provavelmente logo após a aula de vocês. Então, eu quero explicar, tá? Lógico que depois dessa aula de hoje, vocês vão ter outras oportunidades de perguntar, tirar dúvidas e tal, tá? Mas eu já quero explicar, de modo geral, as informações todas, para que, à medida que as pessoas forem fazendo, elas também possam tirar suas dúvidas no fórum de dúvidas, ou aqui mesmo, durante as nossas aulas. Tá? Então, a gente começa, até para ir aguardando um pouco mais, as pessoas irem chegando, eu vou, então, começar com a matéria, com o conteúdo, e aí depois eu abro para explicar a avaliação, ok? E lembrando que lá pelas 8 horas eu puxo a listagem de presença aqui do Teams. Oi, boa noite. Bom, vamos lá. Você já visualiza a minha tela, certo? Bom, então, gente, só fazendo uma recapitulação do que a gente viu semana passada, né? A gente começou a ver, né, um assunto que é muito interessante e, na verdade, ele entra... Tá joia, Daniel? Deixa eu só anotar aqui, então, o seu nome, Daniel de Araújo Oliveira. Você está com a Beatriz Moura. Sim, sim. A Beatriz Moura que está com o nome de Daniel. Já anotei aqui, Bia. Bom, vamos lá. Então, a gente viu semana passada, a gente começou a ver uma temática muito importante, que é uma temática, na verdade, que acaba nos cercando, nos envolvendo em todas as nossas relações interpessoais, né? É claro que aqui na nossa disciplina a gente acaba fazendo associações, levando para questões do esporte, mas na verdade, quando a gente está falando de esquemas cognitivos, né, a gente está falando da formação, da construção desses esquemas. A gente sabe, né, que os esquemas cognitivos, eles são formados, eles são construídos dentro de uma estrutura sociocultural, né? Então, que a gente falou semana passada, né? Essa estrutura sociocultural, de alguma forma, mais consciente ou mais inconscientemente, mais direta ou mais indiretamente, acaba influenciando a construção do pensamento das pessoas, certo? Desde o nosso primeiro grupo de socialização, que é a família, perpassando pelos grupos outros de socialização, né, a escola, os grupos de pares, né, as instituições de trabalho, outras instituições, escolas, ensino superior, né, todas essas todos esses pensamentos, né, que nós recebemos de herança dos nossos pais, dos nossos avós, e, né, eu comentei um pouco mais, eu falei assim, o que vai além da nossa consciência, né, que na verdade são heranças aí culturais, ideologias, né, formas de pensar no sentido social, econômico, político. Então, todas essas questões acabam de alguma forma influenciando a estruturação do nosso pensamento.
E aí nós formamos, né, os esquemas cognitivos, né? Dentro dos esquemas cognitivos, a gente tem, né, o que a gente poderia denominar de esquemas sociais, certo? O que seriam esses esquemas sociais, né? Esses esquemas sociais são estruturas mentais que vão nos possibilitar a reunir em torno de certos temas, de certas situações, de certas pessoas, aspectos da realidade social. Então, a partir do momento que eu tenho uma vivência, tenho uma experiência, né? E essas vivências, essas experiências acontecem o tempo todo, em todos os lugares, com várias pessoas, né? Essas vivências, essas experiências vão formando a nossa forma de ser, né? Vão formando a nossa forma de pensar, certo? Então, esses são os nossos esquemas cognitivos. Porém, os nossos esquemas cognitivos nem sempre são positivos, nem sempre esses esquemas eles agem a nosso favor. Muitas vezes, é o que a gente está vendo aqui, né, desde a semana passada, que muitos esquemas são considerados esquemas inadaptados, né, que são esquemas que prejudicam, certo? A avaliação, o julgamento, a percepção da pessoa, muitas vezes em relação a ela mesma, ou em relação ao contexto social que ela vive, a um grupo de pessoas, ou uma pessoa específica, ou uma situação, certo? Então, esses esquemas cognitivos vão fazer parte da nossa percepção. A percepção que eu tenho de mim mesma, a percepção que eu tenho do outro e a percepção que eu tenho do mundo. Então, a percepção do eu, certo? A percepção do outro e a percepção do mundo são três percepções que são afetadas por nossos esquemas cognitivos, por nossas crenças, certo? Por quê, Rivane? Porque muitas das nossas formas de pensar, né, o que a gente acredita, o que a gente não acredita, o que a gente acha melhor, o que a gente acha pior, tudo isso é construído dentro de uma escala de valores, né, ao longo do nosso ciclo vital. Né? No início, na infância, essa escala de valores ela é passada pelos pais, né? Pelas pessoas consideradas significativas para aquela criança na infância. À medida que a criança vai se socializando, ou seja, entrando em outros grupos de socialização, esses valores, né, do que é certo, do que é errado, do que é bom, do que é ruim, vão também sendo internalizados por um pensamento social, por uma cultura, né? E aí que mora o perigo, né, gente? Porque nem sempre a gente não seleciona, né, exatamente qual é o tipo, né, de pensamento que a gente está desenvolvendo, né? Na verdade, essa internalização, né, através das aprendizagens sociais, das relações interpessoais, elas vão acontecendo naturalmente, espontaneamente, ao longo das nossas relações. Seja aquelas relações de brincadeira lá na infância, né? Quando o coleguinha começa a falar assim, ah, você é feio, você é gordo, você não sei, sabe? Isso, né? Desde essa época, né? Até a idade adulta. Então, muitos desses e aí isso vem reforçado, né? Muitas vezes, a gente sabe que isso na nossa cultura isso tem muito, né? Que é a cultura do corpo perfeito, a cultura, né, ligada à imagem corporal, ela é muito relevante na nossa cultura, né? Pode até ser, falar assim, ah, Rivane, eu não ligo para isso e tudo bem, né? A gente está falando aqui de uma tendência social, de uma tendência comportamental das pessoas num contexto maior, né? Então, de modo geral, as pessoas tendem, né, a internalizar os aprendizados. E esses aprendizados podem ser aprendizados acerca da ideia que ela tem dela mesma,
né? Por exemplo, se é uma criança que o tempo todo fica, os pais não elogiam, né? Ou só criticam, isso é reforçado muitas vezes na escola, isso também pode ser reforçado muitas vezes entre os coleguinhas. Então, dependendo como isso tudo é administrado, a pessoa pode, gente, é uma hipótese, tá? Não é uma relação de causa e efeito. Pode desenvolver determinados tipos de esquemas, ou seja, pode desenvolver determinados tipos de estruturas mentais que vão direcionar essa pessoa para uma avaliação positiva ou negativa dela mesma, né? Para uma avaliação positiva ou negativa das situações que a cercam, né? Vocês já devem ter ouvido falar, lá na psicologia social cognitiva, né? Em um fenômeno chamado profecia autorrealizadora. Alguém se lembra do que é essa profecia autorrealizadora? Lá da psicologia social cognitiva comportamental? Alguém se lembra o que é a profecia autorrealizadora? Pode falar no vídeo, pode falar no áudio, tá? A profecia autorrealizadora, sim, tem a ver com os estigmas, João, né? É uma forma, né? A profecia autorrealizadora é uma forma de manter os nossos esquemas sociais. Então, o que seria a profecia propriamente dita? Né? A profecia autorrealizadora seria a exibição de um padrão de comportamento guiado por esquemas, né? E faz com que essa pessoa, né, que é a pessoa alvo desse comportamento, seja influenciada por ele e responde de forma coerente com essas expectativas, né? Então, a profecia autorrealizadora pode ter uma influência direta no desenvolvimento do bode expiatório. Por quê? Né? Uma pessoa, né, ela vai ter um padrão de comportamento. Esse padrão de comportamento, ele é guiado por esquemas. Cada um de nós temos os nossos esquemas, certo? Cada um de nós temos as nossas crenças, né? E aí, esses esquemas, que é o que a gente está estudando aqui, né? Que são esquemas inadaptados, fazem com que a pessoa que pensa dessa forma, ela começa a se comportar influenciada por esse pensamento. Um pensamento criado, desenvolvido, construído por ela mesma. No entanto, não é uma responsabilização só do mente do indivíduo, porque a gente sabe que esse indivíduo, esse sujeito, é um ser biopsicossocial. Então, os valores culturais, os valores sociais, acabam influenciando, em certa medida, a construção desses esquemas, entende? Os esquemas, eles não são construídos isentos da valoração, do julgamento social, né? Esses esquemas são, muitas vezes, reforçados, inclusive, por esse pensamento social, certo? E aí, o que acontece? A pessoa começa a agir daquela forma, né? Vamos imaginar, né, uma pessoa que, desde muito tempo da infância, passando pela adolescência, ela sempre ouviu que ela era incapaz, que ela não precisava, que ela não ia chegar, nunca ia ter um futuro, né? Que é uma pessoa que... e ela foi ouvindo isso ao longo do tempo, né? Aí a gente tem algumas variáveis a serem consideradas. Uma delas, por exemplo, a frequência e a intensidade no qual foi pronunciado essas falas, né, em relação a esse sujeito, né? Geralmente isso pode vir da família, pode vir do grupo de pares, né, que são os amigos, pode vir das instituições de ensino, né, regidas por professores mal preparados, né, que não conseguem também administrar os próprios colegas, enfim.
Não é simplesmente uma não é uma situação pontual, é uma situação que acontece ao longo do tempo. E isso faz com que o sujeito se construa a sua autoimagem de uma forma muito negativa, né? E aí ele mesmo começa a acreditar que ele é dessa forma. E ele acredita tanto que ele faz tudo para aquela profecia acontecer, né? Já que eu sou incapaz, eu vou provar que eu sou incapaz, né? Já que eu sou incompetente, eu vou provar que eu sou incompetente, certo? Então, isso é muito comum, de diversas formas. A gente pode ter vários esquemas caminhando juntos, né? Ou pode alguns serem mais fortes do que outros. Existe uma regra para isso? Não, não existe uma regra, né? O que faz a pessoa desenvolver um determinado esquema e não outro, é, isso é quase que essa palavra exclusivamente não é uma palavra muito boa, mas ela está muito ligada à história do sujeito, à construção social desse sujeito, a que a psicologia social chama de a construção social do eu, né? A partir dessa construção social do eu, considerando que o ser humano é um ser biopsicossocial, não tem como eu construir uma identidade, uma personalidade isenta das questões sociais, das características sociais, do que essa sociedade valoriza, do que essa cultura valoriza, certo? Então, cada um, de acordo com as suas vivências iniciais e depois, né, na idade adulta, na adolescência e na idade adulta, vão reforçando um ou outro padrão comportamental, certo? Então, veja, aqui a gente tem o exemplo, né, dos padrões inflexíveis, crítica exagerada. Esse tipo de esquema refere-se a duas crenças relacionadas. As pessoas acreditam que nada do que fazem é suficientemente bom, que eles sempre devem se esforçar mais ou enfatizam excessivamente valores como status, riqueza, poder, à custa de outros valores como interação social, saúde e felicidade, né? Como se o melhor sempre fosse, né, o mais rico, o mais poderoso, o que tem mais valor. É uma associação até meio precária, né, gente? Cá entre nós, mas é isso que acontece. E, e aí, né, geralmente, os pais, nesses casos, nunca estavam satisfeitos e davam aos filhos um amor que estava condicionado a realizações notáveis, né? Por exemplo, a criança só receber carinho quando ela tinha um determinado tipo de comportamento exemplar, né? A gente sabe que o amor, o afeto, né, são essenciais na construção da subjetividade de qualquer sujeito, certo? Porém, nesse tipo de situação, os pais, né, ou pessoas muito significativas afetivamente para essa pessoa, elas tendem a condicionar o amor, o afeto a essas realizações notáveis. Por exemplo, quando o adolescente, a criança, tira nota 10. Sempre que ela tira nota 10, ela recebe carinho, ela recebe um presente, mas se ela tirar menos do que 10, ou ela não recebe atenção nenhuma, ou ainda ela pode ser até punida. Gente, acreditem se quiser, mas isso existe, tá? Então, esse tipo de. Vejam que são situações muito drásticas, né? Não é simplesmente assim, hoje eu não vou. Não, hoje eu estou trabalhando, não vou poder dar afeto para o meu filho. Não, não é isso. A gente está falando aí, né, de uma frequência, de uma intensidade de acontecimentos, correto? Merecimento e grandiosidade.
Merecimento e grandiosidade. Refere-se à crença de que a pessoa deveria poder fazer ou dizer tudo o que quisesse, independente de magoar alguém. Isso é muito comum, gente. Por favor, pelo menos uma vez na vida vocês já devem ter ouvido alguém falar a seguinte situação: ah, eu sou muito sincera, eu sou muito autêntica, eu falo mesmo na cara, se quiser que me aceitem do jeito que eu sou, né? Então, isso vem, é uma fala, né, que a gente ouve muito no senso comum, certo? Que pode estar relacionado com esse tipo de crença, né? Que é uma crença que a pessoa tem, né, que ela desenvolveu, né, por isso ela tem, que ela tem esse poder, né, de falar tudo que ela tem, independente de uma avaliação de que se ela vai magoar alguém ou não. Tanto essa crença como a anterior, né, da crítica dos padrões inflexíveis, crítica exagerada, são muito comuns no âmbito do trabalho, por exemplo, né? Que na verdade pode acontecer em qualquer âmbito, né? Mas de modo geral, no âmbito do trabalho acontece muito. E isso no esporte tem um reflexo muito negativo, né, gente? Porque imagina um atleta de alto nível tendo uma crença de crítica exagerada, né? É uma pessoa que vai, assim, se cobrar 100% o tempo todo, né? É claro que no esporte de alto rendimento, a gente leva sempre, né, numa análise mais assim, alta possível, né? Se tá ali é um alto rendimento. No entanto, a gente não pode esquecer, né, como psicólogos, que a gente está falando de uma pessoa, né? E sendo uma pessoa, ela tem ali também as suas limitações, correto? Então, nessa questão, né, do merecimento, da grandiosidade, né, a pessoa ela não está interessada nas necessidades dos outros, nem está consciente do custo a longo prazo de até afastá-las, né? Os pais que são excessivamente indulgentes com os filhos, não estabelecem limites sobre o que é socialmente apropriado, podem favorecer o desenvolvimento desse esquema, né? Porque pessoas que acham que podem tudo o tempo todo. Pessoas que na sua infância não aprenderam, por exemplo, o que é frustração, né? Como lidar com a frustração, né? Então, é uma questão que é bem complexa, né? Pode ter raízes, né, lá na infância mesmo, porque é a partir da infância que nós começamos a construir a nossa identidade, né, enquanto sujeitos no mundo. Então, eu não sei se eu comentei aqui com vocês semana passada, eu acho que eu comentei, mas só para lembrar, né, tem uma autora, né, uma teórica chamada Melanie Klein, que inclusive ela é da psicanálise, não é nem da teoria comportamental cognitiva, né, mas só para falar um pouquinho dessa questão do aprendizado da frustração, né? O que ela diz da mãe suficientemente boa, né? Vocês já devem ter ouvido falar. Eu expliquei isso já para vocês ou não? A mãe suficientemente boa. Ah, então. Então, vem um pouco disso, entendeu, Gabriele? Né? Aquela mãe que, de alguma forma, ajuda o seu filho a lidar com a frustração, né? E não vai ser, por exemplo, no ensino infantil, né? Na verdade, no ensino infantil isso acontece também, né? Porque as crianças elas aprendem coletivamente, né? A trabalhar com a frustração também. Mas, por exemplo, isso tem um impacto muito grande, pode ter, né? Um impacto muito grande na vida adulta, né? Porque se você parar para pensar, né? No primeiro grupo de socialização, né? Que é a família. Depois, os segundos grupos de socialização, a escola, né? Entra o ensino infantil, o ensino médio, o fundamental, depois o médio. Então, todos esses processos acabam contribuindo, né? Para essas aprendizagens, certo?
Mas, à medida que o tempo vai passando, isso pode ficar um pouco mais enrijecido, pode ficar um pouco mais engessado. E a pessoa pode encontrar dificuldade, né, de encarar os limites. Encarar os limites que a própria vida nos dá, né? Então, ela vai ter dificuldades no trabalho, ela vai ter dificuldades no esporte, ela vai ter dificuldades no relacionamento interpessoal, por exemplo, no relacionamento íntimo, né? Então, isso é muito complicado, né? Algumas crianças desenvolvem esse esquema para compensar sentimentos de privação emocional e defectividade ou indesejabilidade social, né? Isso também pode ser utilizado como uma forma, né, de chamar a atenção, né? Como se aquelas crianças que, de modo geral, também no senso comum, é uma frase muito usada, ela está fazendo isso para chamar a atenção. É claro que se a gente for levar em consideração a criança, os estágios de desenvolvimento infantil, né, ela vai sim chamar a atenção e precisar da atenção do adulto, né? Ela depende desse adulto. Mas em níveis mais, digamos assim, mais fora do que é considerado normal, né? Isso a gente sabe que é um limiar assim bem complexo de ser definido, certo? Isso pode demonstrar, né, uma compensação pelo fato dela ter sido privada emocionalmente, dela ter sido desvalorizada, dela ter sido minimizada, né, dentro da família, dentro dos grupos sociais que ela conviveu, certo? Então, é muito importante a gente trabalhar, quando a gente está trabalhando, por exemplo, com jovens que estão entrando, né, no esporte, né, desde do esporte usado na escola, né, que é um esporte mais com um objetivo educacional, né, até aquele esporte praticado, né, no alto rendimento. Agora, isso para o alto rendimento é um pouco mais complicado, porque se a pessoa ela não observar isso, se ela não estiver fazendo um acompanhamento, né, terapêutico, ela não vai conseguir, muitas vezes, dissolver isso sozinha. Ah, Ivane, pode dissolver, né? Se tem ali um trabalho em equipe, se tem ali uma estrutura familiar, um suporte social, ela pode até tentar lidar com aquilo, mas é possível que ela encontre bastante dificuldade. Porque, como eu falei também na aula passada, os nossos esquemas são grandes redes de futebol, né? E quando a gente está falando de esquemas, de crenças centrais, essas crenças centrais, elas estão localizadas lá no meio da rede de futebol. Olha o trabalho que pode dar você desamarrar cada nozinho daquela rede de futebol até chegar ao centro dela. Porque é assim que a gente vai ter que trabalhar, né, gente? Com a velocidade, com o ritmo, com o tempo do sujeito, né? E a gente sabe que isso pode variar de pessoa para pessoa. Então, essa reestruturação cognitiva, ou seja, usar aquele termo bem comum, né? Fazer a pessoa deixar de pensar o que ela pensa para pensar outra coisa, né? Isso não é uma mágica, né? Está muito longe de ser, né, um milagre. Isso é, é um trabalho que envolve os aspectos cognitivo, emocional e comportamental, correto? Então, toda uma reestruturação cognitiva vai possibilitar que o sujeito desenvolva afetos diferentes em relação àquela situação, em relação a ela mesma, né? Por exemplo, ela pode começar a aumentar a autoestima dela, começar a gostar mais dela mesma. Então, a gente está direcionando aí o afeto para a própria pessoa, né? Só que para ela direcionar o afeto para ela mesma, né? Ela tem que mudar a crença dela, certo? Agora, essa mudança, ela não acontece rapidamente. Como eu disse,
Cada pessoa tem o seu ritmo, cada pessoa tem, né, o seu tempo para isso acontecer, certo? E mais, né, gente, é necessário que a pessoa deseje estar fazendo esse processo. Aí segue mais ou menos, né, a mesma lógica que acontece na maioria dos atendimentos clínicos, independente da abordagem, né? A pessoa tem que desejar. A pessoa, os clientes de vocês têm que desejar mais do que vocês, né? Não adianta você desejar muito mais do que ele, né? Não adianta você observar, identificar, né, entender todo o processo se o sujeito não está aberto a essa mudança. E por incrível que pareça, pode acontecer, né, da pessoa procurar você e não conseguir se desenvolver, né? Porque desconstruir uma crença, gente, pode. Vocês estão percebendo que o tempo todo eu falo pode, é possível, há uma tendência, né? Porque a gente está falando aqui de uma possibilidade, né? De modo geral, as pessoas agem dessa forma em determinadas circunstâncias, certo? Existem particularidades? Existem, ok? Tudo bem, gente, até aí? Vamos lá. Autocontrole ou autoestima autodisciplina insuficientes. Refere-se à incapacidade de tolerar qualquer frustração na busca de objetivos, assim como a incapacidade de conter a expressão dos impulsos e sentimentos, né? Controlar isso. Quando a falta de autocontrole é extrema, comportamentos criminosos ou aditivos regem a vida do sujeito. Os pais que não modelaram o autocontrole ou não disciplinaram os filhos adequadamente podem predispô-los a ter esse esquema quando adultos. Isso daqui está muito relacionado tanto com merecimento e grandiosidade, quanto com padrões inflexíveis de crítica exagerada. Né? Então, aqui a questão do controle, né? Mais especificamente do controle. Então, esse controle, ele é aprendido através também das experiências, através também das vivências. Então, se eu não tenho, né, pais, eu não tenho pessoas responsáveis que me ensinam a controlar, né, determinar, eu até gosto de usar uma outra palavra, né? Não me ensinam a manejar, né, os sentimentos, as emoções, as frustrações, a raiva. Se eu não tenho pessoas que me ensinam a regular isso, esses sentimentos, eu vou agir de uma forma completamente agressiva, né? Você é uma pessoa muito... Alguém queria perguntar? Eu vi aí uma vozinha. Ok, gente? E aí, como que esses esquemas funcionam, né? Os esquemas, eles funcionam a partir do momento que a gente tem, né, a manutenção, a evitação e a compensação. Então, esses três processos exercem uma influência sobre o nosso comportamento. Algumas vezes a gente tenta manter aquele comportamento, outras vezes a gente tenta evitar e outras vezes a gente tenta compensar, certo? O que seria, então, a manutenção? Né? Manutenção, como o próprio nome diz, né? Fazer com que aquele esquema cognitivo seja mantido, né? No nível cognitivo, a pessoa tem uma atenção tendenciosa ou supervaloriza informações que são consistentes no esquema mental dela, né? Então, isso contribui para que ela mantenha o pensamento dela. Quem tem o esquema, por exemplo, de vulnerabilidade a danos e doenças, tende a vasculhar o seu corpo em busca de sinais que venham indicar algum tipo de doença,
Então, para que ela fica buscando o tempo todo, né? Faz exame praticamente toda semana ou todo mês, né? A não ser que de fato ela já tenha sido diagnosticada com alguma doença grave e que seja necessário efetivamente ter um acompanhamento médico para isso, né? Salvaguardado essas situações, a pessoa que tem, né, essa crença de vulnerabilidade, que ela acha que vai acontecer coisa com ela o tempo todo, que ela vai ficar doente o tempo todo, que ela vai acontecer enfim, alguma tragédia que vai fazer com que ela adoeça, com que ela morra, né? Isso vai trazer para a pessoa um movimento, né, de buscar sempre se tem alguma coisa de errado no corpo dela. Para quê? Para ela mesma reforça esse comportamento dela. Em nível comportamental, ao receber uma crítica, tendo o esquema de defectividade e vergonha, a pessoa corrobora suas ideias de inadequação. Por exemplo, aquela pessoa que, quando ela tem esse esquema, né, de vergonha, defectividade, né, de diminuição, né, de ser inferior, né, se ela recebe uma crítica, ela vai simplesmente, passivamente, aceitar aquela crítica, né? E é assim, é uma aceitação não necessariamente por uma análise, por uma avaliação, não, eu realmente errei, né? Eu posso fazer melhor. Não, essa fala, ela vem, né? Mas ela vem sempre, ela vem todos os erros, né? Que são atribuídos a ela, são assimilados por ela, né? Então, é uma pessoa que sofre muito também, né, gente? Porque ela nunca consegue sair ali, né, desse círculo vicioso, né? Alguém critica, que assim, onde é que a gente vai trabalhar, né, que a gente não vai receber uma crítica, né? Em que lugar do mundo existe na possibilidade de se você não receber uma crítica, né? No sentido, até às vezes, positivo, uma crítica positiva, mas a pessoa ela vai sempre levar, né, essa crítica de uma forma negativa, né? Entendendo que ela é inadequada, que ela, enfim, que ela realmente não tem competência, não tem potencial para aquilo, ok? Algumas frases que a gente geralmente escuta no senso comum, né, que tem muito a ver com esse processo de manutenção. Eu não consigo, meus pensamentos negativos são mais fortes do que os positivos, ou meus pensamentos negativos são mais fortes do que eu. Isso é muito comum, meus pensamentos negativos são mais fortes do que eu, não consigo mudar, né? Essas frases, esses pensamentos automáticos, né? Que é um pensamento automático? É aquele primeiro pensamento que vem à sua mente quando você passa por determinada situação. Então, qual é a por exemplo, qual é a primeira, vou perguntar aqui para vocês agora, qual é o primeiro pensamento que vem à cabeça de vocês quando, na aula presencial, o professor fala que vai ter apresentação em grupo de trabalho? Qual é? Qual a primeira frase? Não precisa me responder, não. Pode pensar aí, cada um com o seu, tá? Algumas pessoas podem ter alguns desses pensamentos automáticos. Podem ter outros pensamentos automáticos também, como, por exemplo, eu sou muito bom, eu vou conseguir, né? Então, pensamento automático não necessariamente é negativo, tá? Existem pensamentos automáticos positivos também. No entanto, aqueles que causam reflexos negativos no sujeito, né, fazem com que as pessoas tenham comportamentos inadaptados, são os pensamentos automáticos que reforçam a crença, o esquema negativo dela, certo? Ficou claro isso, gente? Né?
é difícil sair de onde estou. Tem uma outra também que é muito comum. É, eu penso sempre em sair, mas sempre tem alguém me puxando para trás, né? Sempre fui assim, como é que eu vou mudar, né? Uma outra também que é comum é, eu sou desse jeito, ó, quem quiser que me aceite desse jeito, né? Então, assim, é, é- como que eu vou colocar para vocês? Assim, todas as pessoas que falam essas frases, né, nos diálogos, na nossa rotina diária, têm problemas psicológicos? Não, né? Tem crenças inadaptadas? Pode ser que não. Mas a questão é que você, futuro psicólogo, você não tem que partir de um pressuposto de julgamento, né? Você tem que entender, né, como é que por que que essa pessoa pensa isso, por que que ela tem esse tipo de movimento, qual é a psicodinâmica psicológica dela. Porque aí sim, com todas essas investigações, você vai poder identificar se realmente é um padrão, tá, comportamental dela e ela age assim, né, em várias situações, em todas as situações, ou ela só falou aquilo, né, momentaneamente, né, pontualmente, tá? Com pensamentos desse tipo, a pessoa mantém os seus esquemas mentais de forma a gerar sofrimento contínuo. A pessoa que gera esses esquemas, né, elas não são, elas elas não estão isentas de sofrimento. Pelo contrário, elas chegam até nós dizendo que elas querem se libertar disso. Elas chegam até nós dizendo que elas querem se livrar desse esquema, mas elas não conseguem, né? Então, é exatamente aí que a gente vai ter que entrar com todo o trabalho de psicoeducação, né, de reestruturação cognitiva, usando as várias técnicas que as teorias cognitivas comportamentais nos oferecem, tá? Então, tais esquemas mentais se ativarão constantemente, de forma a levar o indivíduo a não realizar o seu projeto de vida, a não comprometer, e a comprometer, né, o psíquico com doenças, né, que a gente fala, que a gente denomina de somatização, né, questões mentais, psicológicas, que são expressas em doenças fisiológicas, físicas, etc. Né? Então, por exemplo, aqui a gente tem, né, a depressão, ansiedade, né, enfim, e até transtornos psiquiátricos mais graves, né? Ah, Ivane, qual tipo de esquema leva a um transtorno psiquiátrico mais grave? Não existe essa relação de causa e efeito, tá? Então, assim, tudo, né, tem que ser analisado em relação ao contexto que o sujeito vive, a história de vida do sujeito, certo? O segundo é a evitação. Esse mecanismo que mantém a validade dos esquemas funciona com o objetivo de evitar o contato direto com o esquema. No nível cognitivo, a pessoa pode falar: não quero pensar sobre isso. No nível afetivo, ela fala: eu tenho um bloqueio desse sentimento, eu não consigo, né? Aquela pessoa que não consegue se envolver, a pessoa não consegue mostrar os sentimentos, tá? É possível que ela tenha, né, esse esquema, ela mantenha o esquema dela, né, através desse processo de evitação. No nível comportamental, indivíduos com esquema mental de indesejabilidade social e alienação tendem ao isolamento social. Sim, porque se ela acha que ela é diferente, que ela é indesejável, ou que ela tem alguma característica que as pessoas não gostam, né? Ou que ela está dentro de um grupo, ou ela vive dentro de uma sociedade da qual as pessoas são muito diferentes dela, elas tendem a esse isolamento, né? Então, são pessoas que, de modo geral, são consideradas muito introspectivas, né? Mas a gente sempre tem que analisar, garimpar,
vasculhar essa introspecção, né? A introspecção, né, digamos assim, é a ponta do iceberg, né? O que levou, o que leva essa pessoa, né, a ser muito isolada, muito quieta, enfim, tem muita dificuldade de fazer amizade, né? Por isso que é interessante também a gente perguntar, né, sobre os ciclos de amizade, sobre as experiências de amizade, no contexto educacional também, né? Fazer também uma avaliação junto com os pais, né? No caso de serem menores de idade, enfim, todas essas questões podem favorecer, né, esse reforço desse esquema, tá? Aqui algumas frases, né, que representam pensamentos automáticos dessa situação de evitação. Não irei ao jogo de vôlei da empresa, ficarei em casa vendo TV. Uma separação agora não é viável. Esperarei mais um ano para ver se ele ou ela melhora no tratamento comigo. Veja que ela está evitando entrar no assunto, né? Está evitando ter esse tipo de falar sobre essa questão, porque são coisas que incomodam, né, gente? Ninguém gosta de ficar falando de coisas que desagradam, que te incomodam, que geram dor de cabeça, né? Eu, por exemplo, atualmente eu estou atendendo uma moça que ela tem, né, essa crença de incapacidade, né, muito, muito forte, porque a história dela é uma história relacionada com abandono afetivo da mãe, principalmente, né? Então isso gerou nela um sentimento de abandono, de que ela não é merecedora de amor, né? Ela não é merecedora de atenção. Isso faz com que faz com que a autoestima dela diminua, né? E ela se sente, já que ela é incapaz de receber amor, olha a generalização, gente. Já que eu sou incapaz de receber amor da minha mãe, eu sou incapaz de qualquer coisa. E é isso, tá, gente? É lógico que nem sempre as pessoas estão relacionando a questão afetiva com a mãe, tá, gente? Eu estou contando uma experiência minha de uma situação que eu atendi, tá? Então, que acontece? Quando a gente já vem trabalhando, né, esse processo, eu já venho trabalhando esse processo com ela, né, já há algum tempo, né, e todas as vezes que a gente toca nesse assunto, né, no assunto, ela começa a dar uma abertura, você, você vai e fala alguma coisa para puxar mais, né, para a pessoa falar mais, para a pessoa sentir mais aquilo, né, e ela acaba, como é que eu posso dizer, ela acaba declinando ali, né, do processo, né, então é isso que você tem que respeitar também, né, não é porque a pessoa começou a falar de uma coisa, ela, que você vai agressivamente provocar, né, ela através de perguntas, então você tem que sentir ali qual é a situação, tá? Apresentar trabalho, nem pensar, pode ir você, olha a evitação aí, evitar né, falar em público, evitar de algum tipo de vergonha, evitar, enfim, solucionar uma situação relacionada à questão do público, né? Falar com a gata, não, deixa quieto, não vou falar com ela, né? Se eu tenho vergonha, eu não vou saber falar com ela, enfim, né? Então é uma frase, né? Muito ligada também a esse pensamento, esse processo de evitação. Estou com saudade dele, vou telefonar. Não, melhor não incomodá-lo, né? Muitas vezes também tem uma outra frase também ligada a isso, né? Estou com saudade dele, mas eu não vou ligar, né? Ele que tem que me ligar. Isso tem muita relação com questões
sociais, né, culturais, de que, assim, ligadas a questões de gênero, por exemplo, isso pode ter influência, gente. A gente não pode descartar absolutamente nada. Queria esclarecer essa dúvida, mas não sei, vou deixar para depois, né? Tem pessoas que têm muita dificuldade, né, de falar em público, de expor o seu pensamento, né, de expor uma dúvida, né, porque acha que a sua dúvida vai ser banal, porque acha que a sua dúvida todo mundo já sabe, enfim, a sua dúvida vai atrapalhar a aula, né? Então, eu tive alguns alunos muito tempo atrás, que quando eu dava dinâmica de grupo, né, que é uma ferramenta muito poderosa para trabalhar esses tipos de questões, né, falava exatamente isso. Rivane, eu não vou conseguir, eu não vou falar, eu vou congelar. A pessoa ficava com manchas vermelhas na pele, né, mas é óbvio que no momento a gente respeitava, né, a questão dela. Mas a ideia é que você tem que oferecer essa oportunidade. Numa situação terapêutica, numa situação educacional, né, que o aluno ou paciente, né, se mostra com algumas dessas dificuldades, a gente tem que, óbvio, respeitar o limite e o tempo de cada sujeito, mas a gente tem que oferecer, a gente tem que apresentar as diversas portas, entende? Eu não posso forçá-la a entrar na porta, mas eu posso levá-la até a porta. Quem vai abrir a porta vai ser ela, certo? Tem um teórico da psicologia da aprendizagem, o Celso Antunes, que ele fala muito também da trabalho em grupo, né? E ele colocava a seguinte frase, ele usava uma metáfora, né, para falar sobre essa questão do desenvolvimento, do autodesenvolvimento. Nós podemos levar o cavalo até o lago, mas não podemos forçá-lo a beber a água, né? Então, assim, nós iremos trabalhar junto com esse sujeito para que ele perceba, né, que tem saída, que existem várias saídas, e ele vai construindo essas saídas até o momento que ele escolhe por onde ele quer sair, certo? Com pensamentos desse tipo, a pessoa evita que o esquema mental se ative. Veja que se o indivíduo fazer o que realmente deseja, ele estará ativando os seus esquemas mentais. Como essa ativação é dolorosa para o psíquico e insuportável para a consciência, a pessoa evita realizar o seu desejo. Com essa estratégia permanente, ele vai adoecendo o físico e o mental, sem perceber que, ao evitar a dor psicológica, mantém os esquemas mentais sobrevivendo com muita energia no seu psicológico, né? Exatamente isso, né, que eu falava para minha cliente. A gente até criou um avatar, né, para falar sobre isso, né? Você imagina que dentro da sua mente, né, tem um avatar que ele se alimenta do, do seu silêncio, ele se alimenta da sua não fala, né? Ele se alimenta do seu medo. Como é que a gente pode conduzir esse avatar? O que você gostaria que esse avatar fizesse com você? Ela mesma vai falando, né? Ah, eu gostaria que esse avatar fosse mais isso, que ele pudesse fazer aquilo. Então, ela vai, à medida que ela fala, né, que ela expressa, ela vai conseguindo, digamos assim, minimizar os efeitos dessa dor psicológica. E aos poucos, a gente vai conseguindo trabalhar isso, né? Mas não é fácil, porque esse avatar, especificamente dela, é um avatar muito poderoso, muito forte, né? E ele assim, ele cresce, sabe, de uma hora para outra, né? Dependendo das situações que ela vive,
no cotidiano dela, se ela se deparar com uma situação que ela não foi bem na avaliação dela, que ela não foi tão bem quanto ela esperava, é mais um motivo para ela pensar que ela não é merecedora, que ela pode. E isso causa uma angústia gigante nela, né? Porque ela chora, e ela não consegue verbalizar o sentimento, né? Nem sequer, às vezes, ela consegue verbalizar o que ela está pensando. Não tem quando a criança ela coloca os ombros para cima assim e declina a cabeça, tipo falando assim, não sei, né? Ela faz isso quando eu pergunto algumas coisas para ela. Só que ela tem 30 anos, ela não é uma criança. Né? Então, tem determinados tipos de comportamento. Não tem quando a criança está com vergonha, ela fica com as mãos cerradas, assim, e coloca a mão entre as pernas, quando ela está sentada ou está em pé, sabe? Vocês conseguem visualizar? Ela também faz isso. Determinados tipos de situação, ela fica tão é, 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 constrangida, tão mobilizada, não constrangida, mas mobilizada, que ela tem esse tipo de reação. E a compensação? A compensação é como o próprio nome diz, né? Uma tentativa de compensar, correto? Uma pessoa que apresente um esquema mental mal adaptativo de fracasso em realizar-se pode engajar-se em uma série de trabalhos e projetos, ficando sobrecarregado de tarefas às quais não conseguem dar conta. Como reflexo disso, nenhum trabalho ou projeto será concluído com um nível de qualidade esperada pela pessoa, reforçando suas ideias de sucesso. Aqui poderemos perceber que este processo tende a compensar um esquema cognitivo com outro esquema cognitivo. Exemplos desse tipo de pensamento, né, que tende a compensar. Eu ajudo você com esse trabalho, sim. Devo ajudá-lo sempre. Normalmente, este funcionário ficará depois do horário fazendo horas extras para conseguir concluir o seu trabalho. Esquema de autossacrifício, compensando o esquema de abandono, né? A pessoa se sacrifica, faz tudo para poder se sentir compensada de de uma possível crença de abandono, porque ninguém valorizou ela, ninguém reconheceu ela. Será que ela fazendo tudo, né, dando tudo dela o tempo todo, full time, ela vai conseguir essa atenção? Ela não vai ser abandonada novamente? Então a pessoa entra, né, no esquema de autossacrifício, compensando o esquema de abandono. Não me realizo sexualmente e ainda vem esse sujeito querer tirar vantagem do meu trabalho. Olha que engraçado. Aparentemente não tem nada a ver uma coisa com a outra, né? Normalmente, esse indivíduo terá uma tendência à agressão verbal ou física no ambiente de trabalho ou em casa. Esquema de falta de autocontrole, compensando o esquema de merecimento e grandiosidade. Devo ser amistoso, carinhoso e não devo falar que penso. Esse pensamento levará o indivíduo a ser submisso e a se autossacrificar para ganhar o amor das pessoas. Esquema de subjugação compensando o esquema de privação emocional. Certo? E aí, para a gente finalizar, né, esse conteúdo, a gente tem, digamos assim, o que a gente faz, né, com tudo isso? Né? Como é que a gente vai pensar, né, num processo, num plano de tratamento, num plano terapêutico,
para esse sujeito? A gente tem que partir de hipóteses diagnósticas, né? A gente tem que partir de hipóteses. Essas hipóteses, elas vão partir de onde, gente? Do que a gente ouviu falar na rua, do que a minha mãe, do que meu pai acha que é mais certo, que é mais errado, do que eu, Reivane, julgo como sendo, né, o mais importante. Tem gente, inclusive, aqui que nessa etapa, né, de hipótese no trabalho, começa a julgar religião, começa a julgar uma série de coisas. Essas hipóteses, elas são construídas acerca de um julgamento pessoal, gente? Óbvio que não, né? Então, a gente vai identificar, né, os sintomas que aparecem, né, muitas vezes já, né, no físico, né, ou a pessoa acaba falando, de modo geral, quando isso acontece comigo, eu sinto isso, né, eu tremo, eu tenho sudorese, não é, ou eu fico gaguejando, né. A gente tem que identificar também, conversar um pouquinho sobre as influências no desenvolvimento dela, né, questões situacionais, questões que a pessoa considera significativas na vida dela, né? Fatores biológicos, genéticos, pontos fortes que ela tem, né? Porque afinal de contas, a pessoa não é só, né? Ela sofre muito, mas todos nós temos, gente, pontos fortes. Esses pontos fortes, muitas vezes, eles estão esquecidos, eles estão pressionados, enfim, mas é interessante a gente pensar nessa questão. Inclusive, a própria psicologia positiva, né, que é, digamos assim, uma vertente aí mais atual, né, de leitura, né, das questões psicológicas, né, leva em consideração exatamente o trabalhar esses pontos fortes, né, para que, ao trabalhar os pontos fortes, nós possamos fortalecer a pessoa ainda mais, para que aí sim ela possa lidar com os pontos fracos, os pontos negativos dela. Se eu logo de cara começo a trabalhar com essas questões negativas, né, pode até surtir efeito? Pode, né, mas assim, há um risco, né, da pessoa ficar mais fragilizada, e aí, consequentemente, esse processo vai ficar um pouco mais longo, porque vai ser necessário, né, aquela recuperação. A pessoa já está fraca, ela já está angustiada, ela já está fragilizada, e aí você vai tocar justamente na ferida dela, né? O que você faz quando você tem uma ferida, né? Vamos imaginar aí uma ferida na perna, no braço, né? O que você faz quando você tem essa ferida? Você cuida, né? Você limpa, você ajuda, né? Você passa um remédio, você faz, né, várias coisas. Então a gente vai fazendo essas coisas também. Para quê? Para que o sujeito se fortaleça. E aí sim, depois ele possa, né, lidar com as situações que são mais difíceis para eles. É importante a gente identificar quais são os pensamentos automáticos, quais são as emoções que estão ali envolvidas, quais são os comportamentos típicos e os esquemas subjacentes. Esses esquemas subjacentes é o que eu falei na aula semana passada, que são os esquemas periféricos, né? Aqueles que são, digamos assim, estão ao redor dos esquemas centrais, que são os mais fortes, né? São os mais difíceis de serem trabalhados, de serem dissolvidos, certo? Bom, gente, como eu Professora, combinei... Oi, pois não? eu tenho uma pergunta para fazer a respeito Fale sim. Quem está dessa falando? que a senhora está falando. É o Alessandro. É Pode o fazer. Alessandro. Alessandro? Professora, isso. Dentro do que a senhora está falando, eu vejo que tem algumas pessoas que fazem terapia durante anos, tipo 5, 6, 7 anos, se não para a vida, né? Que é algo que é muito bom hoje pelo lado da psicologia, olhando pelo lado da psicologia, hoje eu Uhum. vejo que é algo muito bom, né? Mas tem pessoas que não têm esse pensamento, que em algum momento vai receber alta. Qual é o Uhum. momento exato
para a pessoa sentir, poxa, eu acho que agora dá. Né? Para ela ir eu sozinha. ganhei autonomia. Uhum. Agora eu ganhei autonomia. Eu acho que agora para mim dá. Ou a sugestão olha, a terapia é para praticamente aí, se você quiser ficar a vida toda, mas a pessoa Não é que isso, está do não. outro lado Eu entendi, hoje, Alessandro. do meu ponto de vista, Então, esse ponto, quer dizer, acho que a primeira coisa, tá, gente, é o psicólogo ele ter, né, uma boa formação. O que significa ter uma boa formação? Estudar na universidade mais cara do universo? Não. Né? É ter o conhecimento sobre os conceitos teóricos, sobre as ferramentas de intervenção e ter conhecimento sobre si mesmo. Por quê? Esse conjunto de ferramentas vai possibilitar ao psicólogo que ele tenha sensibilidade, que ele tenha presteza, que ele tenha, que ele possa trabalhar com o sujeito de forma exatamente, Alessandro, para dar autonomia para ele. Assim, essa ideia, né, que muitas pessoas têm e que são reforçadas, inclusive, por muitos psicólogos, né, de que a terapia é para a vida toda, que a terapia enfim, que é um processo que não acaba de nunca, né? Que não acaba nunca, né? Não é algo muito saudável também não, né? No sentido de que qual né? É lógico que eu falar aqui o que é saudável, o que não é saudável é muito complicado, tá, gente? A gente coloca aí um baita, uma baita aspas aí, né? Então, o sujeito o psicólogo ele vai trabalhando, né, com esse paciente de forma que ele vai percebendo que o paciente já pode começar a fazer coisas sozinhos. Muitas vezes o psicólogo ele percebe antes do que o próprio sujeito, naturalmente, né? E aí o psicólogo ele vai tentando mostrar para esse sujeito que ele pode fazer. Né, até o momento que, de fato, ele toma consciência que ele faz. Quando ele toma essa consciência, né, é o momento que é possível fazer, né, o que a gente chama de alta, né? Nem todas as abordagens utilizam essa expressão. Mas esse tempo, Alessandro, não é um tempo assim cronológico, entendeu? É um tempo que é de cada um. Né? Então, por isso por que eu falei da importância da formação do psicólogo? Porque é uma questão de autoconhecimento, uma questão ética. A gente sabe, né? Eu já ouvi várias pessoas falando assim que às vezes tem psicólogos que querem, mantém, né, um paciente por anos, porque ele mesmo não fez análise. Então, muitas coisas ali acabam criando uma relação de transferência e de contratransferência a ponto do próprio psicólogo também não conseguir se desvencilhar. Olha que coisa enlouquecedora. Gente, isso acontece, tá? Então, assim, cada caso é um caso, Alessandro, mas, de modo geral, a gente sempre trabalha em busca da autonomia, né? Em busca para ferramentar, empoderar aquele sujeito, né? Para que ele possa seguir sozinho, né? Ou eventualmente, né? O que acontece, por exemplo, quando uma pessoa ela recebe alta, né? Vamos supor que ela já esteja, sei lá, 2 anos, 3 anos, né, com você, né? E aí você já está percebendo que o processo dela já está sendo finalizado. Você pode sugerir, né, que você diminua gradativamente o número de encontros, certo? Para que, assim, de repente, de uma semana para outra, a pessoa não tenha mais terapia. Eu acho que isso é um cuidado muito importante também que a gente tem que tomar, né? Porque ali são feitos vínculos afetivos, né, gente? A transferência é recheada de vínculos, né? Então, se a gente não toma o cuidado para desvincular, isso pode gerar um outro problema, né? Então, eu sempre falo isso, que assim, eu acho que
se a pessoa já está com você há X tempos, né, é importante que você vai desvinculando, né, o trabalho com ela, por exemplo, de 15 em 15 dias, depois passa um mês e mês, até a própria pessoa, ela começa a perceber que ela não precisa mais, que ela já começa a lidar com aquelas situações de uma forma satisfatória. Não sei se eu respondi, Alessandro. Do que a senhora está falando, até me deu um insight aqui, startou algo, né? Eu não fazia terapia, mas desde quando eu entrei na faculdade, o pessoal sempre, pô, mas é bom o estudante de psicologia fazer terapia, tal. Aí eu, pô, mas pra quê, né? Aí a gente vai estudando várias coisas, né? Não, mas é bom para se autoconhecer e tal. Aí eu falei, pô, vou me desafiar e vou começar a fazer terapia. E aí comecei a fazer terapia. Algumas perguntas inteligentes da terapeuta me fez refletir em algumas demandas que eu achava que eu não tinha. Falei, caraca. Então, assim, impressionante como as perguntas dela, de forma tão inteligente e bem posicionada, me fez refletir. Caraca, eu tenho muita demanda, cara. Eu preciso muito. Nós temos, é mó barato. Nós temos, Alessandro. É mó barato. É muito bacana. Assim. Que você tá falando. E isso, essa questão também. Aí tô lidando com todos os bichos que aparecem agora. Sim, entendi. E uma outra coisa também que é muito bacana, né, de se fazer terapia, é que assim, é você se colocar no lugar do outro, né? Eu acho que isso é uma coisa muito ímpar também, muito singular, né? Porque enquanto você é o cliente, enquanto você é o paciente, você está numa posição, né, relativamente de fragilidade, de coisas inesperadas, de surpresas, né, como você mesmo pontuou, né, que a terapeuta falou para você coisas, fez perguntas que te fez pensar em coisas que você jamais tinha pensado, né, então, você ter essa sensibilidade de saber a hora certa para falar ou para perguntar as coisas é fundamental também, né? E aí a gente vai a terapia para o psicólogo e para o estudante de psicologia, na minha opinião, tá? A gente sabe que a terapia ela não é obrigatória, né, pelo código de ética da psicólogo, mas assim, sempre que eu posso, eu faço essa recomendação, porque realmente eu acho que é importante para a formação desse aprendizado, porque você aprende sobre si mesmo, sim, mas você aprende também sobre o que é estar no lugar do outro. Isso é uma coisa muito difícil, né, gente? A gente trabalhar com empatia é muito difícil, né? É muito difícil. Não é uma coisa fácil, não. Então, eu acho que assim, a partir do momento que a gente tem essa consciência, né, a gente está mais aberto, né, a desenvolver, a explorar, a esperar o momento da pessoa, né? Eu acho que isso é um trabalho que a gente tem que fazer o tempo todo. Ter paciência para esperar o momento da pessoa, porque a vontade é de pegar a pessoa e sacudir, não é verdade, Alessandro? Às vezes... Totalmente, Não é? Mas como que você não enxergou isso? Né? Uma barata. Quando eu comecei a fazer a terapia, ela começou a mexer em alguns pontos, me deu vontade de parar de fazer terapia, porque doeu pra caramba. Ela começou a mexer em algumas coisas, eu falei, caraca, essa menina não deveria ter ido por esse lado. Mas ela foi tão profundo mesmo, que aí eu falei, não, agora eu vou me desafiar, agora eu vou para cima, agora eu quero melhorar nesse sentido, das perguntas inteligentes que ela fez. Muito bom. Tem sido muito desafiador. Muito bom, Alessandro. Você foi bem corajoso. Eu acho que a pessoa que toma essa decisão é a pessoa. Qualquer um de nós somos muito corajosos quando a gente faz isso, porque realmente, o que você falou, não é uma coisa fácil, né? Uma vez eu ouvi de uma cliente o seguinte: Reivane, eu fiquei adiando muito tempo começar a fazer terapia, porque eu sabia que depois ia ter que mudar um monte de coisa na minha vida. Né? Então, ela tinha aquela noção de mudança, que ela ia precisar mudar, sair da zona de conforto dela, né? Se responsabilizar, né, pelas contribuições
que ela tem em relação às queixas dela, né? Porque a gente também trabalha essa questão, né? Que assim, a gente tende a atribuir sempre que é o outro que fez, que o outro é o bicho-papão, que o outro é... Mas assim, numa relação, qual é o meu papel ali, né? Até que ponto ou em que parte dessa relação eu sou responsável também, né? Isso é uma coisa assim, dá vontade de matar o terapeuta. Não dá não? A hora que ela começou a entrar realmente em algumas zonas assim da minha vida, a parte de família, Aham, e talvez até eu não trazia a memória, até eu botava para baixo do tapete e talvez não queria aham, mais mexer com aquilo, né? Como aham, nós aham, temos um histórico e eu tinha vários históricos em relação familiar. Quando ela aham. começou a mexer nesses pontos, deu vontade de parar a terapia na hora. Não, não vou voltar não, não quero mexer com isso não. Mas aí eu vi que para mim eu estava me auto-sabotando. Eu falei, É, não, eu acho que é a hora de eu realmente me aprofundar e ajustar algumas coisas que talvez ficou desajustado lá atrás. Mas muito através bom, de perguntas muito inteligentes. Muito muito inteligentes. bom, Alessandra. Fazer que Então, ela viu que ela não para minha semana. essas perguntas que ela te fez, jamais você vai esquecer. Isso já faz parte do seu rol de aprendizado. Quer dizer, você está aprendendo sobre você, mas você também tá observando o comportamento dela, você também está observando as colocações dela, né? Então, isso vai te tornar, né, um profissional diferenciado, se a gente for comparar, né, com profissionais que não tenham, né, tido a possibilidade de fazer esse tipo de trabalho, por exemplo, né? Que a gente sabe também que terapia, né, gente, não é uma coisa muito barata. Então, a gente está, né, a gente trabalha a gente está numa profissão, né, que tem essa questão, né? Por exemplo, enquanto uma consulta médica, né, você paga 300, 400 reais, né, dependendo do tipo de especialização, ou às vezes até mais, mas aí você paga uma vez só, duas, né, de tempo em tempo. Na terapia, não. Isso você está pagando todo mês, né? Então, imagina, é bastante pesado. Bom, gente, eu queria explicar para vocês, então, em relação à nossa A1, tá? Eu vou dar essa parada aqui no slide de esquemas cognitivos. A gente terminou esse slide de esquemas cognitivos. Eu vou começar semana que vem com o slide de ansiedade e medo, tá? Eu vou mandar esse slide para a Ingrid e vou postar lá no material de estudo também. Ansiedade e medo, tá? Para a semana que vem. Pois, pois bem, dito isso, né, eu queria explicar para vocês a nossa A1. Vocês já devem ter visto, né, lá no fórum de dúvidas, que eu publiquei um direcionamento de A1, que foi publicado acho que na sexta ou no sábado, não estou me lembrando se foi na sexta ou no sábado que eu publiquei. Enfim, esse direcionamento foi um direcionamento simples, né, falando, né, de que a atividade do Fórum Temático Avaliativo, né, e a atividade individual de avaliativa fazem parte da A1, né, então a A1 tem duas partes, cada parte vale 5 pontos, certo? Né, no Fórum Temático Avaliativo, né, vai ser estimulado a integração, a interação entre os colegas, né, e ali eu coloquei um tempo, né, para essa interação, né, que vai ser de hoje, dia 22 de março, até o dia 10 de abril, às 23 horas, certo? A segunda parte da atividade individual avaliativa, ela vai ser postada hoje também, tá? No entanto, o prazo dela é mais longo. Vocês vão ter até o dia 3 de maio para publicar isso, tá? Então, aí dá em torno aí de 40 dias para vocês operacionalizarem essa atividade, tá? E aí, agora eu quero explicar para vocês o que é o fórum temático, o que vai ser a atividade individual, tá? Então, gente,
uma observação que eu gosto sempre de colocar, que assim, os imprevistos, eles acontecem, tá? Embora, né, todas essas duas atividades que eu estou propondo para vocês estejam dentro de um período bem confortável, né, para realização, uma aí a gente tem quase 20 dias, a outra tem 40 dias, né, para realização, não deixa para fazer na última hora, por favor, né? Problema de conexão, às vezes é tempestade, chuva forte, acaba a energia, imprevisto de trabalho, imprevisto de doença. Para quem tem filho, então, como eu, sabe muito bem o que eu estou falando, né? Do nada a criança adoece, você tem que sair com ela correndo para ir para um hospital, para fazer uma consulta, enfim. Então, gente, não deixem para publicar no último dia, na última hora, tá? Porque, sim, a gente tem que contar, né, com esses imprevistos, tá certo? Então, o que vai ser a primeira parte da nossa A1? A primeira parte da nossa A1 é o fórum, certo? O que vai ser observado no fórum? Eu vou dar vou dar um roteirinho para vocês. E, gente, tudo que eu estou falando a partir de agora está escrito no papel que eu vou postar lá no Canvas daqui a pouco, tá? Mas eu quero explicar só para vocês terem uma ideia. O nome da atividade é Construção do Quadro Comparativo. Delimite uma parte do seu tempo dentro do período estipulado para o fórum temático avaliativo, para se dedicar à interação com os colegas. Então, o que é essa interação? Eu coloquei lá 3 pontos, né, para vocês discutirem ao longo do fórum temático avaliativo, nas postagens propriamente ditas, essa interação. Ivane, que interação que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que fazer uma interação com 2 colegas, no mínimo, tá, gente? 2 colegas e 2 dias diferentes. Se a pessoa fez interação com 2 colegas em 2 dias diferentes, já está ok. Pode fazer mais? Pode fazer mais. Mas é importante que essa interação com o colega no fórum temático avaliativo seja uma interação embasada, né? Com referências, tá? E não é uma interação, o Alessandro colocou uma resposta muito maneira, né? Concordo com ele. Esse tipo de resposta não vai ser levado em consideração, tá? Então, tanto a sua resposta quanto a sua contra-resposta, o comentário né, que vocês vão fazer em cima desses itens que eu estou colocando aqui, né, no fórum temático, deve ser embasado, né? Utilize os textos os slides que a gente tem, pesquise no Google Escolar, artigos que possam também embasar, né? E coloquem as referências de acordo com a ABNT. Tá bem? Então, a interação, gente, é a primeira parte do fórum. Tá? O fórum, ele foi dividido em 2 momentos. Ivane, você está falando que está me confundindo, Reivane. Reivane, você acabou de dizer que a A1 tem 2 partes. Fórum temático avaliativo e atividade individual avaliativa. Ok. Cada uma dessas vale 5 pontos, certo? Agora, eu estou dizendo que o fórum temático, esse que vale 5 pontos, ele é dividido em 2 momentos. Tá? O primeiro momento é essa interação, e o segundo momento é a construção do quadro propriamente dito. Esse quadro, ele vai conter informações que foram consideradas lá no debate, lá na interação, certo? Então, os mesmos pontos que estão na interação são os mesmos pontos da construção do quadro. Então, o ideal é que vocês façam a interação no fórum primeiro e depois construam o quadro. Rivane, como que eu vou construir esse quadro? Vocês vão construir
um quadro ou num documento Word, ou num PowerPoint, ou até num PDF, se vocês preferirem, tá? Esse documento é que vai ser anexado lá no Fórum Temático Avaliativo. No fórum, a única coisa que vocês vão colocar em anexo é o quadro comparativo. As minhas postagens, os meus documentários, os meus comentários, as minhas considerações, eu vou anexar também, Reivane? Não, eu não vou anexar comentários. Esses comentários, essas interações acontecerão ao longo do fórum temático, certo? Tudo bem? Essa parte, tá, do quadro, deixa eu só ver uma coisa. Essa parte do quadro, que é a parte que vai ser anexada, ela pode ser feita em dupla. Porém, ambos os componentes do grupo têm que publicar. Tá? Ah, Rivane, a gente vai publicar o mesmo trabalho? Sim, o mesmo trabalho. E olha, eu estou colocando que ela pode ser realizada em dupla, mas se não tiver jeito, pode ser feita individualmente também. Tá? Você vai construir o seu quadro e vai postar lá em anexo. Tá? Ficou claro isso, gente? Essa primeira parte? Sem problemas, Giovana. Professora, pode explicar melhor o que é quadros? Um trabalho? Um quadro, como se fosse uma tabelinha. Tá? Uma tabela que eu especifiquei ali. 3 pontos, por exemplo. Vou falar para vocês, como eu vou publicar ele agora, vou falar para vocês quais são esses 3 pontos. O objetivo da psicologia do esporte, as principais características das áreas de atuação do psicólogo do esporte e a escolha de uma das áreas de atuação do psicólogo, explicando a importância desse psicólogo nessa área especificamente. Então, vocês vão reunir essas informações que vocês estarão discutindo nas postagens do Fórum Temático Avaliativo e vão organizar essas informações em um quadro comparativo. Né? Na verdade, né, não é exatamente um quadro, uma comparação entre as principais áreas, né, de atuação do psicólogo do esporte. O objetivo não tem como você comparar, né? O objetivo você vai falar ali, né? Qual o objetivo da psicologia do esporte, quais são as principais áreas de atuação do psicólogo, né? Escolher uma dessas áreas, falar da importância do trabalho do psicólogo nessa área específica. Ficou claro? Isso está aqui. Tá. A segunda parte, então, da A1 é a atividade individual, certo? São os outros 5 pontos. Tá bom? Professora. Esses outros 5 pontos, que é a atividade individual, essa tem que ser individual mesmo, tá? Vocês podem pegar, vocês vão pegar, vão selecionar, né, uma parte do conteúdo das nossas aulas, né, que vocês consideram mais interessante, que vocês consideram mais motivante para vocês, tá? E vão construir uma tirinha, uma charge, ou irônica ou crítica. Aí vocês têm que falar qual que é na hora, tá? Vocês podem construir isso num PowerPoint ou qualquer outro aplicativo qualquer outro aplicativo de slide, programa de slide, tá? Canvas também é muito utilizado, tá? Então, essa tirinha, vocês vão fazer um recorte de alguma parte do conteúdo, porque a nossa atividade individual de A1, gente, ela pode ser postada
até o dia 3 de maio. Então, vocês, por exemplo, enquanto vocês estão participando do fórum, eu estou dando as aulas aqui ao longo da semana, certo? Então, vocês podem esperar aí 2 semanas, 3, aí isso, né, vai variar de acordo com a decisão de vocês, para selecionar um conteúdo. Ah, Ivana, eu tenho que falar do slide todo que você apresentou? Não. Vocês vão escolher um trechinho, né? Uma definição, uma explicação, né? Enfim, por exemplo, na aula, se a gente fosse poder exemplificar na aula de hoje, escolher uma crença, né? Um tipo de esquema desse, né? E vão montar uma charge, uma tirinha. Sendo que essa charge, ela tem que ser irônica ou crítica, tá? Relacionado com a matéria que foi apresentada em aula, né? A tirinha, ela deve vir seguida de uma breve explicação em texto corrido, de no máximo 5 a 6 linhas, justificando a relação entre o conteúdo da tirinha e o conteúdo da matéria que você relacionou. Como se fosse assim, uma breve explicação. Tá? E aí é importante também você colocar a referência de acordo com a ABNT, né, para explicar qual foi essa referência que você utilizou. Tá? Então é importante que essa tirinha contenha no mínimo 3 quadrinhos, no máximo 6 quadrinhos. Tá? Então isso pode variar de 3 a 6. Tá? E aí, nesse documento que eu vou postar daqui a pouquinho, tem ali discriminado as pontuações de cada coisa que vai, de cada item da questão, né? Como que isso vai ser avaliado, tá? E aí, vocês vão postar onde essa charge, gente? Em anexo, né? Na atividade individual avaliativa, dia 1. Ivane, boa noite. Não, o trabalho em grupo, Giovana, é do fórum temático. Esse é o trabalho de grupo. Porque, na verdade, é um grupo naturalmente formado, entendeu? E o grupo para fazer o quadro, né? Que pode ser em dupla. Tá? Mas, guardadas aí algumas observações, eu estou possibilitando também que esse trabalho do Fórum Temático Avaliativo seja feito individualmente. Porque sempre quando a gente passa um trabalho em grupo, né, as pessoas, não, mas eu não posso, eu não consigo, né, é difícil, né? Então, eu decidi abrir também, né, essa possibilidade de se fazer individualmente. Mas o ideal é que se faça em dupla. Ok, Giovana? Alguma dúvida, gente? Não ficou assim muito claro em relação ao quadro. Eu não consegui ainda assimilar como seria esse quadro em relação à interação do participante lá, da discussão do fórum. Tem alguém falando, mas está com um eco muito grande, eu não estou conseguindo ouvir. E esse passo a passo todo, gente, eu coloquei escrito, tá? Nesse documento que eu vou postar lá daqui a pouquinho, no material de estudo. E isso não impede, gente, de que ao longo da semana vocês postem dúvidas no fórum de dúvidas. Na semana que vem vocês me perguntam alguma coisa na aula, entenderam? Então, assim, não é porque eu estou explicando isso aqui hoje, que eu estou colocando o documento lá no Canvas hoje, que vocês não podem nunca mais me perguntar nada, né? Pelo contrário, eu estou publicando hoje exatamente para ter mais tempo para vocês pensarem sobre a questão, para vocês lerem a questão e fazerem com calma, tá? Por isso que é importante a gente se atentar para esse alongamento do período de operacionalização dessas atividades. Né? Mais uma vez eu reforço, gente, não deixem para a última hora.
os imprevistos acontecem, certo? Professora, Pois não? Luiz Cláudio, tem como mandar para a gente algum modelo desse quadro comparativo, para a gente ter alguma ideia? Eu estou realmente confuso, assim, de como é que se... Não consigo visualizar. Entendi que os Luiz, é uma tópicos, coisa mas eu mais não... simples do mundo, assim, muito simples. É como se fosse uma tabela mesmo, sabe? Não tem não é nada sofisticado, não. Imagina uma tabela, né, que tem ali, por exemplo, você vai colocar ali uma coluna, né, que vai falar sobre o objetivo da psicologia do esporte, né? Outra coluna descrevendo as principais características das áreas de atuação do psicólogo do esporte, né? Então, ali, na coluna, na parte lá em cima, vai ter objetivo, né? Principais características e atuação do psicólogo, né? Seriam as 3 colunas, mas, né, falando. As linhas vão ser um pouco maior, um número maior, né? Porque, por exemplo, a gente tem nas áreas de atuação do psicólogo, a gente trabalhou nas nossas primeiras aulas, né? A gente apresentou aí em torno de 5 a 6 áreas, né? Que o psicólogo do esporte pode trabalhar. Além do esporte de alto rendimento, né? O esporte como educação, processo de socialização, né? Existem várias aplicações do psicólogo do esporte, certo? Então é um quadrinho simples, assim, nada. É só no intuito de organizar numa tabelinha, tá? Essas informações. Ok. Ok? Nada assim, nada sofisticado, não. É mesmo só para você. Pensa assim, imagina assim, que você consiga reunir essas informações como se fosse um quadrinho, né? E você olhando para esse quadro, você tenha digamos assim, a percepção do estado da arte da psicologia do esporte, entendeu? Reunindo ali informações importantes sobre a área. Ok? Mais alguma pergunta, gente? Tá ótimo, Gabriele. Então, gente, eu vou finalizar por aqui. Acredito que até às 21 eu consiga postar isso, tá? Encerro com vocês. E aí, na semana que vem, a gente pode separar um tempinho no final da aula, né? Caso alguém queira tirar dúvida, assim, sobre algum aspecto, a gente separa, assim, um finalzinho de aula, como a gente fez hoje, para ir tirando as dúvidas, não tem problema nenhum. É importante só atentar, gente, se vocês escreverem alguma dúvida no fórum de dúvidas, é importante vocês registrarem que eu respondo o fórum de dúvidas somente segundas, terças e quintas, tá? Segundas, terças e quintas são 3 dias que eu entro eu entro no sistema para responder o fórum de dúvidas, tá? Então, vamos supor que você tenha mandado uma mensagem na quinta-feira, 10 horas da noite, né? 11 horas da noite, meia-noite. Aí isso, eu já vou responder só na outra. No outro dia, tá? Kátia, talvez você não saiba ainda, mas a presença ela é computada pelo próprio chat da reunião, tá? Eu puxei a lista aqui, né? Quando eu observo um número alto de alunos mais estável, eu puxo essa lista. E aí registra todo mundo. Tá bem, gente?
Então tá. Tenham uma ótima noite, então. Boa semana para todos e até a próxima. Beijo, beijo. Tchau, tchau. Vou encerrar aqui a nossa gravação, tá?